Ó, pergunta de Guilherme Escobar Martins. Você se inspirou em algum artista ou escola artística específica na sua pintura? Se fosse resumir a sua, abre aspas, filosofia de pintura, qual seria? É interessante falar filosofia, porque tanto em termos de filosofia mesmo, de livro, coisa assim, quanto em termos de pintura, por algum motivo, bom, também tirando toda a coisa que está acontecendo hoje no mundo, mas por algum motivo os russos sempre me inspiraram muito, sabe? Uhum. Arte, cara, se você pega o Piotr lá, o Piotr Jablonski, sei lá como fala o nome dele, né? Eu falo tudo Acho que é errado. Peter Jablonski, né? Peter. Peter, Deve ser Peter. Peter Jablonski, sei como fala. É, e a galera, cara, ali como que é Ucrânia, Rússia, o pessoal do, cara, eu não sei se é uma água diferente ou alguma coisa assim. Eu acho que eles têm uma escola diferente mesmo, um pouco mais, talvez até um pouco mais clássica, eu não sei. Mas eu sei que eles sempre foram uma grande inspiração até para essa pintura aqui. Eu vi do Peter uma referência no comecinho e de vez em quando eu tô olhando as coisas de novo, tô vendo como é que algumas coisas, como é que ele resolve, né? É, no comecinho mesmo de pintura digital, eu vi muito vídeo do Anthony Jones, ele fazia muita live antigamente. Sim. Uhum. E ele voltou a fazer, inclusive, esses dias, Robot tá cheio de Pencil. live. O Robert Pencil fazendo a... Lembra aquele site que era só livestream.com, né? Lembro, não, eu Assim, lembro. É que ele sumiu na ó, época do Kickstarter dele, né? Que deu aquela é, zica toda lá. Ele deu uma sumida depois mas, disso. mas, mas lembra aquele site que até o Maicon tava Era. lá, Era o Livestream e antes era Justin TV. né? Lembra disso? Eu não sei se eu vi Justin TV, eu só acho que eu só vi Era o Justin livestream. TV, depois virou livestream.com e depois Twitch. É tipo isso. Hum, bom, a galera, né? O Evan fazia muito stream lá, Uhum. até o Peleng também foi uma inspiração grande para mim, mas o Anthony Jones foi uma das primeiras, assim, um dos primeiros artistas digitais que eu segui muito, mas com o tempo a gente vai mudando os interesses, né? Então, acho que hoje em dia o Piotr, o Mandrajev, né? O Mandrajev para mim, eu sempre falo do Mandrajev nas minhas aulas, o Alexander Mandrajev pinta para, que acho que ele no caso, acho que ele a família dele que é de Oriente Médio, uma coisa assim, mas ele já é americano mesmo, apesar Uhum. do sobrenome, que ele faz muita coisa de essas cinemáticas, né? Inserção cinemática, keyframe. Uhum. Então, bastante coisa assim. E filosofia, filosofia que você falou, você falou filosofia de pintura, né? Mas já coloco aqui que eu gosto muito de essas coisas, tipo, Dostoiévski, essas paradas, que eu acho muito massa. Sei lá, os russos eles têm umas pilas que, de alguma forma, não sei se tem a ver com eu ter um sobrenome que já é mais daquela área, mas eu sinto que me atrai. As coisas de lá sempre me atraíram, cara, independente Aham. do sobrenome ou não, mas sempre me atraíram, sabe? Aham. O frio te atrai. Legal, mano. É, aí tem uma pergunta muito legal que é do Rio, que se você tem dicas pra um bom portfólio de concept de personagem pra artistas júnior ou de como se ingressar nesse mercado. Esse é o problema, é aquele Olha, clássico de tipo assim, cara, vaga para artista júnior, o que você precisa? Experiência de no mínimo 10 anos, experiência né? prévia, aí você fala, pô, como é aí? A minha teoria sobre isso aí é que, né, a nossa área é uma área, eu acho que o trabalho de pintura digital é meio que um trabalho que a gente pode chamar assim, trabalho de sonho. Acho que muita gente gostaria, pô, imagina, né, você trabalhar fazendo jogo, trabalhar com
Eu mesmo joguei tanto Magic na minha vida, sempre gostei de Magic. Para mim, é um sonho trabalhar com Magic, sabe? Uhum. E então, é um trabalho que eu digo que é um trabalho de sonho. Assim. Então, acho que o que acontece é que a concorrência ela acaba sendo tão grande, né, entre os artistas, entre as vagas, que o que vai acabar acontecendo é que as vagas que são júnior já vão estar demandando pessoas com uma certa experiência. E de onde que você pode pegar essa experiência? Eu diria, eu mesmo comecei com estúdios bem pequenos, assim, eu não comecei tentando a vaga júnior da Blizzard, certo? Porque já era difícil, né? Imagina, a vaga júnior da Blizzard, todo mundo quer, né, tipo, Uhum. trabalhar na Blizzard, ou pelo menos naquela época, não sei. Mas, tipo, daí o que acontece? Que o que eu faria é tentar começar com coisas menores, que a galera considera também a, os trabalhos que você faz para um estúdio de publicidade. Eu mesmo comecei num estúdio aqui de Curitiba que a gente fazia publicidade, fazia animação infantil, fazia concept para uns bonequinhos, Uhum. saca? Que não tinha nada a ver com o que eu faço hoje, não tem nada a ver. E eu acho que essas experiências contam, sabe? Às vezes a gente está querendo começar da vaga júnior da Ubisoft, a vaga júnior da Blizzard, a vaga júnior da Disney, mas não. Pô, tem muito trabalho aí que a gente pode começar que vai ser considerado como experiência já, porque só você ter participado de uma produção, independente dela ser um jogo AAA ou alguma coisa assim, já vai ser considerado pelo estúdio como uma experiência válida ali. Então, eu acho que dá para procurar assim, né? E claro, jogos independentes também, que às vezes não são tão glamourosos, ou tem projetos que são tão lindos, bem finalizados e coisas assim, mas que são projetos também que têm o seu valor ali para o teu currículo, para a tua carreira. Assim. Então eu diria que procurar vaga júnior já direto nas empresas grandes é bem difícil, sabe? Acaba que o nome já nem deveria ser vaga júnior, porque eles já perdem às vezes, uma certa experiência. Vaga júnior, vamos dizer assim, do ponto de vista deles, né? Eu acho. Mas não. Isso. E até a dica é você, no seu portfólio, nunca escrever que você é júnior. Não tem por que você escrever isso. Você é um artista. Também, pô, Acabou. exatamente. Não precisa. Tipo assim, não é um demérito ser um artista júnior, de forma alguma, mas você não precisa dizer isso pro mundo. Deixa que o cliente decide pelo nível do seu trabalho e pelo nível da sua entrega, né? Mas num portfólio, num portfólio de concept, o que você gostaria de ver, por exemplo? Tipo, alguém que tá montando um portfólio de concept de personagens. O que você acha importantíssimo que não pode faltar? Cara, personagens. Eu sou um caso leve, personagem. Eu sou um caso levemente à parte, porque eu não tinha exatamente o que era necessário para o portfólio de personagem. Uhum. Eu entrei principalmente com concept arts para personagem, mas eu meio que era um coringa em termos de pintura, eu fazia um pouco de tudo, né? Até GIF eu fazia para produção, tá ligado? Uhum. Eu fazia assim porque precisava alguma coisa. Então, mas, assim, tanto para. É aquela coisa que eu falei no comecinho, né, da gente usar a cabeça, que é importante, porque é o seguinte: tanto no Magic, quanto que é a ilustração, tem a ver com concept, quanto para concept art do personagem ali, você tem que demonstrar o que a direção, o que vale mais do nosso trabalho não é necessariamente a nossa. Você sabe fazer uma luz numa bolinha, você sabe fazer perspectiva, não, né? Que é a técnica, não é isso. É você conseguir demonstrar que você tem essa capacidade de imaginar, de pensar em coisas, talvez por um ponto de vista que talvez seja um pouco diferente. Assim, não precisa reinventar a roda, mas digo, você ter um pouco ali de pensar um pouco, né? Pô, e se eu fizesse tal coisa, se eu tentasse alguma coisa um pouquinho nesse sentido, se eu misturasse talvez uma coisa retrô, uma coisa minimalista, coisa. Sim, a gente nunca vai conseguir 100% reinventar a roda, já tem muita coisa feita por aí. Mas você demonstrar
Eu acho que isso é uma coisa que falam menos do que eu gostaria, vamos dizer assim, mas é você demonstrar que você tem essa visão própria que você pode trazer, essa resolução própria sobre qualquer problema que vier, né? Aparecer, vamos chamar de problema, assim, você tem que fazer um certo tema, alguma coisa assim, você tem que resolver isso. Então, essa visão tua é legal, por isso que eu digo. Quando a gente vai pintar, ao invés de, né, até na ilustração também, a ilustração é assim, ó, a Edic mesmo, a galera diz, ó, que a gente quer ver algum... Se eu falar que eu quero um anjo dourado, beleza, eu posso imaginar um anjo dourado, pode fazer, posso imaginar milhares de gameplays, mas qual que é o teu take com relação ao anjo dourado, sabe? Uhum. Então, assim, é uma coisa, claro que é difícil, né? É mais fácil falar do que fazer, mas, tipo, é uma coisa difícil de demonstrar ali, por isso que eu digo, tem que ter um pouquinho desse esforço mental ali e tentar o máximo que puder demonstrar ideia, demonstrar essas coisas, acho que é mais é super importante, assim, de ver tanta produção que a galera tem uns concepts que nem tem muita técnica, mas que eles têm umas ideias tão legais, sabe? Até pro Senhor dos Anéis, tinha uns Sim, concepts só das, cara, pro filme, assim, é verdade. umas colagens bizarras, assim, mas, pô, super massa o boneco, sabe? Sim. Não, os incríveis também, pô. Os concepts É, dos incríveis que são literalmente recortes, assim, né? então. Mas a ideia tá ali, né? Isso é A absurdo. ideia é o que vale mais, acho, cara. Ficou maneiro com verde, hein? Desculpa, eu tô agora. Pois é, né? Ficou legal ali. Eu sempre vou usando esses ajustes, na verdade, até esse monitor aqui. Deixa eu ver se eu abro aquela janelinha. Como que é o nome daquela que. Não, estou vendo. Não. Qual é aquela janelinha que mostra pequenininho mesmo? É É Navigator. o Navigator. Eu não tenho usado. Vou colocar na minha outra tela, porque é o seguinte, às vezes esse monitor aqui, ele é totalmente diferente, cara. Incrível. Tá tudo desregulado. Vamos lá, deixa eu pegar mais Pois uma é. perguntinha aqui. Opa! Ó, esse verdinho. Né? Ó. Interessante, né? Tóxico. Aí contrasta um pouco aquele vermelhinho de baixo, né? Não fica Sim. tão monocromático também, porque ele tá bem monocromático. Posso variar um pouco mais. Cara, misturar esses ajustes com aquele. Putz, eu esqueci o nome. No modo. Né, lá no Edit, tem uma forma de você dar um Ctrl Z e ajustar e modificar Blending Mode. Já viu isso? Você já deve usar isso, né? Esqueci o nome, cara. É o. Será que é esse Fade? Alguém vai me lembrar no chat aí, por favor. Às vezes eu faço esse tipo de coisa que você está falando, eu faço assim mesmo. Eu só faço, por exemplo, cara, uma coisa, eu vou mostrar um segredo aqui pra vocês, né? Coisa massa. Segredo. Ó, segredos que ninguém sabe, nem os cursos sabem disso aqui. Ó, vou deixar bem contrastado aqui. Deixar um contraste legal. Ó, por exemplo, isso aqui. Eu quero contraste nessa caveira, principalmente aqui, né? Beleza. Eu vou lá e venho aqui no filter, coloco estilizar, né? Ali, e coloco o Find Edges. Ele faz esse Find Edges, que é meio bizarro, assim. Mas, meu, esses Find Edges, mesmo É quando tá muito numa legal. pintura, assim, se você coloca mesmo na pintura, cara, às vezes dá uma textura tão incrível. É uma coisa que eu Sim. tenho feito que, Olha que tipo, legal. tem umas. Tipo, ou às vezes, assim, um contraste muito interessante que ele fez aqui, sabe? Até umas cores ele me deu aqui, um contraste. Eu adoro fazer isso, experimentar com camada, cara, porque a gente chega em umas soluções que eu não chegaria, sabe? Então, essa experimentação, por exemplo, posso apagar aqui um pouco, apagar aqui, ó, lá em cima ficou um pouco mais, uma cor mais
pouco mais neutro aí. Mas, enfim, ó. E ele gera umas. Ou, cara, dá pra fazer muitas soluções diferentes. E eu acho até pra mudar as cores desse. Ó, tipo, Ó, cara, que massa aqui, tá vendo aham. esse brilho na cabeça aqui? Dá pra gente aproveitar só isso, sabe? Tipo, opa, Tem um, não cara, que queria. eu gosto muito, pra você que faz muita pintura de uma camada só, que é o Glowing Edges, tá ligado? Ah, sim, sim. É parecido às É vezes até com alguma parecido. coisa assim, né? Ele Sim. faz, Eu, mas. eu lembro que eu usei essa Nossa. técnica do Find Edges e do Glowing Edges numa pintura da Nahida. Isso virou até. Fiz uma live, assim, que a gente foi experimentando. A galera que faz pintura de anime usa muito essas paradas. Porque tem Hum, muito. Ele gera textura pra uma pintura que seria mais flat, né? Mas ele gera um ruído, alguma coisa ali que é super legal, sim. cara. É muito massa mesmo. É, eu acho que essa experimentação eu adoro, cara, fazer. A coisa que eu mais gosto com pintura é ficar pirando, assim, tipo. E isso é uma coisa que não, é dificilmente dá pra fazer em É. processo de trabalho, mas quando eu tô fazendo, assim, nossa, não, vou longe, assim, Ah, vira recurso. Essa né? questão do curves mesmo, que você deixa bem maluco assim. Eu lembro que a gente usou uma Uhum. vez, a gente pintou um besouro com o casco mais como é que é? Ah, sim, sim, aquele que Sabe? é meio Tipo, colorido, é, iridescente, iridescente, assim, sabe? iridescente, né, assim. Aham. E a gente usou muito esse recurso e ficou. É uma coisa que a gente nunca pintaria na mão, cara. Que demoraria demais, assim, sabe? Pra fazer na mão. E Sim. jogava o curves assim, bizarrão, e ficava super bonitinho. Sim, gera muita coisa massa, cara. Muita coisa. Experimentar, isso é uma coisa que eu também curto incentivar a galera a experimentar com configuração de brush, configuração de camada, filtro, Photoshop, ajuste Photoshop. Sim. Essas coisas dão muita. E quando a gente experimenta, é daí que parece que a nossa cabeça faz aqueles cliques assim, sabe? Que eu sinto que a gente entende alguma coisa, sabe? Aham. É muito gostoso isso, né, cara? Aprendi algo É, novo. Porra, mano, fantástico. exatamente. Perfeito, cara. Ó, tem uma pergunta aqui do Hélio, que é o seguinte: quais são as suas referências fora da pintura e ilustração? Você já falou um pouquinho, né? Mas se você Hum, quiser trazer outras, assim, seria legal pra gente conhecer. Cara, tem um filme antigo que me inspirou muito chamado Baraka, que ele é um documentário, na verdade. Muito bom, cara. Muito bom. E o Tá ligado? Sansara? Aham. Samsara, Baraka, eles são basicamente só imagens, assim, né? Do mundo. E, cara, são coisas que realmente fazem. Eu acho que na minha pintura fez muita diferença, assim, que me inspirou bastante. É, deixa eu ver como é que tem na outra tela. Ah, Baraka com K, ó, galera. Pesquisa aí isso depois. é igual o Muito bicho lá bom. do Mortal Kombat, É, sabe? Não tem nada a ver com ele. é um filme sensacional. Ele tem uma narrativa, mas é Tem. sem texto, sem voz, sem nada. É só imagens e você. É uma experiência, assim. É fantástico. Acho que todo artista deveria assistir Baraka e Sansara. Nossa, Sansara, sim. S-A-M. Peraí. S-A-R-A. Sam- Samsara, com M. Tá? E de preferência com um somzão bem massa. Para mim, música faz muita diferença também. Eu tenho muita inspiração que eu tiro de música. É, eu escuto música assim no geral, eu escuto umas coisas meio. Tipo, umas coisas meio de ruído, eu escuto umas, tipo. É, como que é o nome? Vocês já viram aquele Nine Inch Nails? Eles têm uns Aham. álbuns que são uns barulhos esquisitos. Assim. Tipo, eles têm umas músicas massa, que a galera curte, mas eles têm uns álbuns experimental extremamente bizarros. Acho que ninguém escutou. Que eu acho muito mal. É, é, e eu acho que essas coisas inspiram, sabe? Essas coisas assim. Esse tipo de coisa é difícil. Hoje em dia eu não tenho visto muito mais filme, cara. Eu devia ver, sabe? Mas eu gosto muito de filmes, tipo,
os clássicos, assim, chatão, Odisseia no Espaço, essas paradas. Acho que Uhum. me inspiraram bastante também. Então, acho que é por aí. Ótimo, cara. Tem muito Sansara, as pessoas falou ali, ó, mas é o Sansara do mesmo diretor do Baraka, é o mesmo diretor. É tipo uma trilogia, na verdade. Então, dá uma pesquisadinha que é fácil de achar. Victor, o Alberto Rocha está no chat e ele disse que é o Fade. E eu acho que é o Fade mesmo, cara. Se você puder, só pra não passar vergonha, aplica um filtro aí. Aplica um filtro. Obrigado, Albertinho. E é o Fade mesmo, ó. Fade Curves. Tá vendo ali, ó? Shift Ctrl F no seu. Isso. Mas acho que... Aí você pode mudar o modo. É como se você estivesse aplicando aquele Curves, só que agora dentro de um Blending Mode. Eu não deveria fazer aquele... Porque eu coloquei o Curves aqui, só que eu coloquei direto no Layer, não deveria ter feito... Mas é isso mesmo. Tipo... Não é isso mesmo. Ajuste separado aqui? Você poderia fazer o ajuste separado, mas isso funciona para, por exemplo, se você fizer uma pincelada, você pode apertar o Fade de novo, que ele vai reinterpretar essa última pincelada que você deu. Aí você pode colocar só essa pincelada, por exemplo, no Multiply. É porque você deu Ctrl Z. Nossa. Também, entendi. Ele pega a sua última ação e você pode mudar a opacidade da última ação e o Blending Mode dela também. Então é muito útil, cara. Isso dependendo... É uma doideira, cara. Vou testar isso aí mais depois. Cara, tem tanto recurso esse negócio aqui que é difícil, né? Isso pode ser pra você que trabalha com uma camada só e às vezes não usa o Adjustment Layer. Isso pode ser super legal. Você pode, por exemplo, fazer isso depois de aplicar algum filtro no Photoshop. Então você usou o filtro do Find Edges, por exemplo, você pode aplicar direto esse fade no Find Edges. Sacou? É muito doido, cara. É muito legal. Isso é uma parada que muitas pessoas não conhecem, mas é super versátil pro workflow de pintura mais experimental. Ó, isso aí ficou insano, né? As linhas, né, que ele formou aqui, eu curti legal, essas linhas, que dá vontade de pegar e fazer um desenho com linha, sabe? Dá vontade de pegar aqui, tipo, só ir desenhando, assim, né? Tipo, fica massa, cara, porque ele já dá umas texturas tão legais, né? Que massa. Mas enfim, talvez eu passe os primeiros Bom, já que a gente tá arrumando pro final da live, a pergunta do Pedro Rossner, ela vem muito bem a calhar, que é: para processo de pintura com mancha, o que te ajuda a determinar que a pintura está finalizada? Eu acho difícil escolher quando parar de adicionar detalhes. A pintura só acaba quando você desiste dela, basicamente, porque, assim, é infinito, sabe? Mas eu não gosto de deixar muito polido, né? Pro meu gosto, né? Claro que o trabalho a gente precisa deixar mais. Mas até que pro médico eles curtem também deixar... Depende de como você faz, eles deixam mais pintura, assim, sem tanta finalização, mas acho que depende quando as áreas que você quer. Por exemplo, aqui eu ainda não estou super satisfeito com algumas coisas que eu acho importantes, tipo a câmera aqui e tal, tem algumas coisas que eu quero melhorar, mas eu acho que quando você já está mostrando bem na imagem a maioria das coisas que você quer, os detalhes que você quer e tal, acho que você é muito relativo, tá ligado? Porque é a visão que você tem também, sabe? Tem muita coisa que você vai deixar bem sem finalização. Pode ser que tenha gente que olha lá, poxa, tá esquisito isso aqui e tal. Mas para você às vezes foi o suficiente, sabe? Então, é meio que quando você... Eu sinto que quando eu cansei daquela pintura, quando eu tô trabalhando no projeto pessoal, eu só tipo, chego, vou, sei lá, tá bom, vou postar. ou vou postar, ou vou... Sei lá, isso aqui tá pronto.
Mas é difícil mesmo determinar. Acho que você meio que desiste ali da pintura, já acha que está tudo resolvido, tudo que você precisa é resolvido, mas não existe nenhum tipo de regra ou forma que eu conseguiria dizer sobre, assim, sabe? Sei lá, acho que eu não respondi bem a pergunta. Eu acho que Mas, tem um pouco do feeling, né? Tem que desenvolver esse é, feeling, né, cara? Não vai ter jeito. é, Porque, por exemplo, essa pintura aí, ela começou de forma mais despretensiosa, né? Então, sim, ele não tinha um briefing necessariamente, mas no trabalho mesmo, você vai ter um briefing. Quando você cumprir aquele briefing, tudo além pode ser até considerado excesso, né? Dependendo do é, trabalho que você estiver fazendo, às vezes você ir demais pode ser negativo, não é alguma coisa positiva, você ficar enchendo de detalhe, né? Tem que é cumprir a verdade. função dele, então dependendo até da estética que você estiver procurando, as suas referências podem ditar o quão renderizado você pode fazer, entende? O seu trabalho. Sim. Então, tem muitas coisas que vão determinar isso. Mas como é uma pintura que ele tá fazendo de curtição pra, sabe, Uhum. se divertir e tal, então isso acredito que vem muito mais de um feeling. É isso, curtir, pá, cumprir o propósito, quero fazer outra coisa. Acabou, né? Não vai ter Uhum. regra que vai ditar exatamente, né? Inclusive, o que você disse é interessante. Às vezes, você está num processo, num projeto de concept art, que você não avisa que acabou e fica lá um tempão fazendo uma ilustração ali. Cara, às vezes vão falar: Meu, a gente precisava para outra coisa, sabe? Não tem tempo para É, acabar assim, não tem tempo. Então, avisa que acabou, vamos para a próxima. E às vezes você vai ficar meio frustrado: Não, mas eu queria acabar. Às vezes não te dá tempo para acabar, mas às vezes é melhor você partir para outra coisa já. sim, exatamente. Ou até às vezes fazer uma etapa a mais pode atrapalhar também o projeto de alguma forma. Então, É, vou dar um exemplo. Às vezes você tem uma thumbnail e você quer fazer pular para uma etapa de composição de cor. Por exemplo, você tem uma thumbnail e vai para etapa de composição de cor. E a thumbnail já foi aprovada e o cliente curtiu, já estava tudo certo. Aí às vezes parar para fazer um desenho ou uma linha é uma coisa que pode atrasar muito o projeto para uma coisa que já estava aprovada. Então era melhor só ter feito direto a cor, sabe? Para acelerar o processo. E às vezes você perde 1, 2 dias numa parada que ninguém pediu e não era necessária, sabe? Então, até dentro do seu processo de pintura, de produção de uma ilustração de concept, é importante você estar ciente do prazo e do que o cliente precisa, né? Isso é super valioso, cara. Senão você se perde muito, né, no andamento do processo e tal. Esse é um corte de uma live muito mais completa que está disponível lá no nosso canal principal. Esse aqui é o nosso canal de cortes, tá? O primeiro link que eu vou deixar aqui para vocês é para você assistir essa live na íntegra, de graça. O segundo link que eu vou deixar para vocês é de um outro corte desse mesmo papo que você pode gostar também, tá bom? No primeiro comentário fixado eu tô deixando o link das mentorias do Victor que acabaram de reabrir e talvez você possa ter interesse. Dá uma olhadinha lá, lembrando sempre que isso aqui não é um publi. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.